Prezados alunos, prezadas alunas, vamos dar continuidade ao nosso curso de modelagem, análise e simulação. Vamos continuar com o assunto da modelagem de dados de entradas. Nós vimos que o Arena ele tem uma ferramenta muito interessante, que é a ferramenta Input Analyzer. Pressionando em ferramentas e indo em Input Analyzer, a gente abre essa aba do analisador de entradas, de dados de entradas. Pois bem, nós vimos na aula passada que existem diversas distribuições de probabilidade, E nós vimos alguns exemplos, como aqui, apertando aqui em Novo, vindo em Arquivo, Arquivos de dados, usar existente. No caso, eu criei 3 tipos de arquivos diferentes, A distribuição triangular, normal e beta. Eu vou analisar normal aqui agora com vocês. Então, apertando em normal, nós temos o quê? Eu vou lá nos dados novamente. Arquivos de dados, usar existente. Deixa eu abrir aqui os nossos dados da distribuição normal. Olha só. Então, o que são esses dados? São dados, de fato, aí, que podem simbolizar, por exemplo, os tempos de chegada entre clientes em um banco, os tempos de chegada entre clientes em um sistema de lavação de veículos, em um cinema, por exemplo. Reparem que aqui os dados eles estão vezes 10 elevado à primeira, então todos esses valores aqui são multiplicados por 10. Então nós temos 49, 30, 39, 44, 47. Apenas foi a forma como eu representei aqui no nosso bloco de notas. Poderia colocar normalmente, aqui 49, por exemplo. 49, em vez de usar essa notação aqui na base de 10, Deixa eu voltar aqui agora. 4.9 e mais 1. Perfeito, olha só. Então esses dados eles foram extraídos e adicionados ao nosso analisador de entradas. E com base no número de amostras, são 100 amostras que nós temos aqui, então são 100 valores diferentes, Nesse caso, o gerente ele observou entre os tempos de chegada, no cinema, num banco, por exemplo, E o programa ele nos separou esse tempo de chegada em 10 frequências diferentes. Então repare o seguinte, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 frequências, São 10 frequências diferentes, onde nós temos o valor mínimo de 28, o valor máximo de 53, a média 39.1 e o desvio padrão 5.29. Reparem que o histograma ele vai de 28 até 53, intervalos aí, nesse caso de 28 a 53 dividido em 10 intervalos, Então nós temos o primeiro intervalo até o 10º. Reparem que a maior frequência observada está aqui no 5º intervalo, Reparem que esse histograma ele possui uma área maior, um tamanho maior. Por outro lado, nós temos maior número de frequências, aqui nessa segunda opção, nessa segunda parte do histograma, digamos assim, Então, o que acontece? Nós vimos na aula passada que temos diversas distribuições de probabilidade. Nós temos a beta, que tem essa característica, a empírica, que tem essa característica aqui, a exponencial, a gama e assim por diante. Aí fica a pergunta do engenheiro que vai modelar esse problema. Qual das distribuições, das 10, 12 distribuições que eu vou utilizar? Vimos na aula passada que o Arena ele nos fornece a opção de encaixar em todos, Essa opção ela nos fornece o quê? Nos fornece a distribuição de probabilidade que melhor se adapta aos dados com base em quê? Com base no erro quadrático médio. O que é esse erro quadrático médio? Basicamente, em cada uma das frequências, ele pega, por exemplo, o valor observado, que no caso é o valor aqui do próprio histograma, subtrai do valor no caso, esse é o valor... Não, na verdade, o valor observado é esse valor do histograma e o valor esperado pela distribuição de probabilidade, que nesse caso é uma distribuição normal, são os valores aqui da nossa curva, Pode pegar, por exemplo, o valor médio aqui. Então, o que esse método, o que esse erro quadrático médio, ele nos
digamos, nos indica. Olha só, analisando essa primeira frequência aqui do nosso histograma, nós temos o valor observado, que possui essa magnitude, né? E o valor aqui, que é o valor observado, né? Que seria esperado pela distribuição de probabilidade. Então nós temos um erro entre esse ponto até esse ponto, certo? Então o erro quadrático médio, o que ele faz? Ele faz a subtração do valor observado pelo valor esperado, eleva isso ao quadrado e depois soma com todos os erros adjacentes aqui. Então ele faz para essa primeira frequência, faz para a segunda frequência, faz para a terceira frequência, quarta frequência, no final soma tudo. Aí nós temos o valor, né? Os valores de cada distribuição, por exemplo, os valores do erro quadrático médio, que aqui nesse caso, né, se encontra dentro do nosso próprio sumário aqui da distribuição. Então reparem que a nossa distribuição de probabilidade normal, que foi escolhida como a melhor nesse caso, né, ela possui 0,0067, né, de erro quadrático médio. Se eu vir aqui agora e colocar, por exemplo, a beta, reparem que o valor vai aumentar. Era 0,006, agora é 0,03. Ou seja, o erro usando a distribuição beta é maior do que o erro usando a distribuição normal. Mas como que a gente vê isso, né? Repare o seguinte, olha nessa segunda frequência aqui, nesse segundo intervalo de frequência. Nós temos o valor observado aqui e o valor esperado aqui em cima. Então nós temos um erro gigante nesse segundo intervalo de distribuição. Assim como também nós temos no primeiro, né? O valor observado se encontra aqui e o valor esperado, usando a nossa distribuição beta, no caso, está aqui em cima. Então, quanto maior é o desvio entre o valor observado e o valor esperado, maior vai ser o erro quadrático médio, né? Por conta disso, então, nós podemos vir aqui encaixar em todos novamente. Nós temos a melhor distribuição de probabilidade dentro, né, levando em consideração quem? O erro quadrático médio. E repare que a gente pode até mesmo analisar, né, diversas opções. Vindo aqui agora em janela, encaixar em todos, é nos fornecido o quê? Todos os valores, no caso dos erros quadráticos, né, de todas as distribuições. Então nós temos aqui a normal, que foi a menor, né, o menor erro. A triangular foi o segundo menor erro, até a log normal, que foi a pior distribuição para esses dados, para essa amostra de dados. Então, a log normal nos forneceria, no caso, um erro maior do que todas as outras distribuições de probabilidade. Pressionando aqui em log normal, nós vamos ver o porquê disso. Olha só que interessante. A log normal ela tem como característica, né, esses picos nas distribuições de frequência, nos intervalos, né, mais baixos. Né? E olha aqui, levando em consideração esse primeiro intervalo de frequência, nós temos o valor observado aqui e o valor esperado aqui em cima. Então toda essa diferença entre o valor observado e o valor esperado, tudo isso é erro, né? Para esse intervalo específico de frequência. Com isso fez com que o nosso erro médio quadrático fosse lá em cima. Levando em consideração agora a exponencial, vamos vir aqui em encaixar exponencial. Olha só também exponencial. A exponencial ela tende a decrescer, né, ao longo dos intervalos de frequência. E olha aqui que nós temos, de fato, né, novamente um erro muito grande nesses primeiros intervalos aqui, sobretudo nos dois primeiros intervalos. Né? Por esse motivo, novamente, a nossa distribuição exponencial ela não é recomendada para esse tipo de amostra de dados. Né? Pois bem, vindo agora, vamos ver a terceira pior, temos também a distribuição uniforme, encaixar uniforme. A uniforme, novamente, ela também nos fornece alguns erros grandes, né? Como, por exemplo, o erro no segundo intervalo de frequências, e também nos dois últimos. Né? Olha só, a distância entre o valor observado e o valor esperado é muito grande. E isso contribui para o acréscimo do erro médio quadrático. Então, qual que é a ideia, meus queridos alunos? É tentar verificar qual, de fato, distribuição de probabilidade gera um menor erro. E, novamente, nós vimos aqui que para essas amostras específicas nós temos
a distribuição normal, que ela gera um menor erro quadrático. Pois bem, além disso, deixa eu voltar aqui agora. Perfeito. Repare o seguinte, a distribuição normal e a triangular, elas têm um erro bem parecido, né? Uma 0,006 e a outra 0,009, né? Então, qual que seria melhor usar? A normal ou a triangular? A gente pode verificar também outros dois métodos, né, de aderência de dados, que são os métodos do teste do Q ao quadrado e o teste de Kolmogorov-Smirnov. Parece nome de vodka, mas não é não. Pois bem, o mais importante nesse caso, né, o mais usado para verificar e para analisar, é o teste do Q ao quadrado. E esse teste do Q ao quadrado ele é muito importante porque ele nos permite calcular o valor de P, né, p-value correspondente. Nesse caso, o valor de P correspondente. E esse valor ele nos fornece a probabilidade de que a nossa distribuição ela esteja, nesse caso, fora do nosso esperado, né, da distribuição de probabilidade. Então, quanto maior o valor de P, né, esse p-value, quanto maior esse valor entre 0 e 1, pior, né, é o uso da distribuição de probabilidade correspondente. Então reparem que nós temos aqui 70,5%, né, esse valor é 0,705. Então nós temos 70,5% de chance de que uma amostra, no caso aqui dos nossos dados, esteja fora, esteja sendo inserida de forma errada dentro da distribuição de probabilidade correspondente, nesse caso, à nossa normal. Então, quanto menor o valor de p-value, nesse caso, mais confiante digamos, nós temos maior confiança em que a distribuição de probabilidade ela vai seguir quem? Ela vai seguir os nossos dados amostrais. Então, é importante observar o erro quadrático sempre, e em seguida verificar o valor de P, né? Nesse caso, quanto menor o valor, maior vai ser a confiabilidade da nossa distribuição com base nos nossos dados específicos. Então vocês lembram que, deixa eu vir aqui em janela, encaixar em todos. Vocês lembram que a normal ela fornece um menor erro quadrático, porém fornece um p-value muito grande, né? 0,705. Quanto mais próximo de 0 é melhor, quanto mais próximo de 1 é pior, né? Quanto mais próximo de 1, maior é a chance de que os nossos dados estão sendo representados de forma incorreta pela nossa distribuição de probabilidade. Então, vindo agora na nossa segunda, que nós temos aqui, olha. Então nós vimos que a normal ela fornece 0,705 e a triangular ela tem um erro quadrático pequeno ainda, mas será que ela vai encaixar melhor nos dados com base no teste do Q quadrado? Então apertando agora aqui em encaixar e triangular, olha só que interessante. Nós temos o erro quadrático correspondente e também o valor de P agora. E olha que esse valor de P é 0,0625. Em porcentagem, ele equivale a quem, né? Ao quê? A 6,25%. Muito menor do 70% que nós vimos quando nós usamos quem? Quando nós usamos, nesse caso, quando nós usamos a distribuição normal. Então reparem que, além do erro quadrático, nós devemos perceber sempre se o valor, se o p-value, né, se o valor P, ele também tem valores baixos. Nesse caso, vai nos indicar que a probabilidade de que os dados amostrais se encaixem dentro da distribuição de probabilidade, ela de fato é muito alta, quanto menor o valor de P aqui. Adota-se geralmente, né, entre 15% e 20%, abaixo de 15% e 20% está aceitável. Então, entre 0,15 e 0,20, no caso abaixo disso, né, abaixo de 0,20, 0,15 também está bastante aceitável, né? Cada autor, ele, no caso, adota um limite específico, né? Alguns 0,15, alguns 0,20, mas então é indicado sempre verificar esse valor, né, e não deixar passar de 20. Pelo menos essa é a observação adotada pelos autores aí, da modelagem de dados. Então nós vimos aqui que nós tínhamos a distribuição normal, porém é mais interessante usar agora a triangular, porque o teste do Q quadrado se mostrou bem inferior, né, o valor de P, do que a nossa distribuição normal. Dando um outro exemplo aqui agora, vou fechar aqui, vamos ver
a distribuição, um exemplo da triangular agora. Nós tínhamos visto isso na aula passada, né? Que são dados referentes a uma distribuição triangular. Se eu colocar encaixar em todos aqui, reparem que de fato foi escolhido com o menor erro quadrático a distribuição triangular. Olha só o erro quadrático, bem pequeno, né? 0,000015. Vindo em janela, encaixar em todos, nós temos aqui o seguinte. Deixa eu só ajustar aqui agora. Nós temos que o erro quadrático da nossa distribuição triangular é bem pequeno, né? Mas também é pequeno o erro da função normal, né? Da nossa distribuição normal. Vamos tentar comparar, né, o valor de, no caso, o valor de P, né, de ambas as distribuições. Reparem que no teste do Q quadrado, obteve-se um valor maior que 0,75. Né? Então é um valor muito, muito alto aqui agora. Se eu vir encaixar, colocar aqui normal, olha só. Trocando a distribuição para uma distribuição normal, nós temos um erro quadrático um pouco superior, porém nós temos que o valor de P ele é menor do que 0,005. Então, nesse caso, né, recomenda-se usar a distribuição normal em vez da distribuição triangular, mesmo tendo o erro quadrático um pouco superior, né, na distribuição normal, porém nós temos um valor de P do nosso teste do Q quadrado bem inferior ao da distribuição triangular. Então sempre vocês têm que verificar, né, principalmente esses dois parâmetros, erro quadrático e o valor de P, né, do nosso teste Q quadrado. Então, deixa eu verificar. Isso mesmo, dá para ver aqui mesmo, né? Outro detalhe importante, não foi falado na aula passada.